Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui conosco para juntos estudar mais uma lição do pequeno grupo. Estou muito feliz com a sua presença no pequeno grupo de hoje, PG Espaço Esperança, né? Aí você já pode abrir a sua lição, lembrando mais uma vez que a lição do pequeno grupo ela é conjugada com a lição da escola sabatina. Hoje nós teremos a lição de número 6, o movimento, né? O movimento do culto familiar. O nosso texto principal está em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 9, tá bom? Antes de lermos, vamos fazer uma breve oração. Querido amado Deus, nesse momento que estaremos tua palavra, que o seu Santo Espírito fale ao nosso coração, que possamos compreender a mensagem de hoje para a nossa vida. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecendo, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9 diz o seguinte: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você a inculcará a seus filhos, né? A seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-los como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal, entre os olhos, e vocês a escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Aqui na lição de hoje, o autor da lição começa contando uma história de quando ele era criança, né? De como ele participou de pequeno grupo. Também gostaria de falar com vocês sobre também algo que já aconteceu comigo assim que eu me batizei na Igreja Adventista Sétimo Dia. Assim que batizei, a minha família não é cristã ainda hoje, né? Alguns membros da minha família, alguns irmãos já são, mas nem todos são. E quando eu batizei, a casa que eu morava, ninguém era cristão, ninguém era adventista, então eu de manhãzinha acordava e fazia ali meu culto sozinho. Mas aí eu conheci a família do irmão Eduardo. Irmão Eduardo, minha irmã Chiquinha e seus filhos. E todos os dias eles faziam o culto pela manhã e pela tarde. Ao amanhecer, no nascer do sol, ele estava ali cantando um hino de louvor ao nosso Deus. E aí estava a lição, a meditação, né, fazia pedir oração. E ao pôr do sol, toda a família novamente estava reunido ali para o culto vespertino. Tinha o culto matutino e o culto vespertino. E para mim foi e é ainda a família do Eduardo um grande exemplo, né? É uma família que cresceu bem, graças a Deus. Hoje a irmã Francisca, né, a irmã Chiquinha, já descansa no Senhor, mas o irmão Eduardo, junto com o restante da sua família, ainda continua na prática do culto matutino e vespertino. Então, para mim, eles são grandes exemplos, né? E aqui é Ellen White, no livro Testemunho Seleto, volume 3, página 62, ela dá um conselho. Se em cada família deve haver um tempo determinado para o culto matutino e vespertino. Como é apropriado que os pais reúnam em redor de si os filhos antes de quebrar o jejum, para agradecer ao Pai Celestial a sua proteção durante a noite e lhe pedir auxílio que guia a proteção para aquele dia. E ela ainda diz, como é adequado também chegar à noite, reunir mais uma vez na presença de Deus, Pai e Filho, para agradecer as bênçãos do findado dia. Então, Eliade fala que é apropriado que os pais, ao amanhecer, antes do jejum, a primeira coisa a fazer é reunir a família em volta de si. E ali meditar no cuidado de Deus. Agradecer a Deus pela proteção durante a noite. Pedir o guia dele para aquele dia que se segue. E ela diz que ao findar aquele dia, é adequado que os pais, juntamente com os filhos, reúnam mais uma vez para agradecer pelo dia que tiveram, pedir a proteção pela noite que ainda terá pela frente. E dessa forma, eles estarão colocando preciosa verdade na mente e no coração dessas crianças. Um culto familiar, ele deve ser, né? Nós temos aqui 4 características de como o culto familiar deve ser.
A primeira dela é que o culto familiar ele deve ser espiritual, com louvor a Deus, leitura da Bíblia e pedido de oração. Louvor a Deus, leitura da Bíblia e pedido de oração. É assim que tem que ser o culto familiar espiritual. Segundo, o culto ele precisa ser curto e atrativo. Curto e atrativo. Não muito longo, com parte apropriada às idades das crianças. Porque se fizer um culto muito longo, as crianças não vão conseguir se manter concentradas e em algum momento começa a chorar, começa a perder a paciência. Então precisa ser adequado para a idade dos menores também. E ele diz que o culto, e a terceira parte, o culto tem que ser alegre, né? Tem que ser divertido, tem que ser alegre. É hora de agradecer as bênçãos e celebrar a vida e a salvação. Aquele momento de gratidão por parte dos membros da família. Feliz porque Deus lhe dando mais um dia de vida. Feliz porque Deus lhe tem conservado com vida. Então, de fato, tem muitos motivos para que o culto de fato seja alegre, né? E a celebração da vida, Deus tem nos concedido a vida. E quarta parte, a quarta parte do culto familiar, ele precisa ser participativo. É o momento para envolver todos os membros com uma pequena parte. Todos os membros da família precisam fazer uma parte no culto, né? Para que todos se sintam úteis, todos se sintam importantes, todos se sintam parte, né? Todos se sintam parte de fato daquele culto. Para que eles sintam, de fato, as crianças, as pessoas, elas irão sentir falta quando não tiver o culto. Aqui temos uma pergunta, a parte já do Abrindo o Coração. A primeira pergunta é: qual a importância do culto familiar para as crianças e os jovens? Sabe, Provérbio capítulo 6, versículo 22 diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então a criança que ela cresce no lar onde se faz o culto vespertino e matutino, matutino e vespertino, dificilmente ela vai sair da igreja. Entendeu? Mesmo que ela venha sair da igreja, ela ainda vai conseguir lembrar de quando ela é criança, dos momentos felizes que tiveram junto com a sua família no culto familiar. Então o culto familiar é muito importante. O jovem também, eles crescem com isso na cabeça e eles continuam fazendo isso aonde quer que eles vão. Às vezes vão para a faculdade e ali eles continuam fazendo essa prática do culto familiar. Às vezes mesmo distante. Então é importante, de fato, fazer parte. Aqui ainda na parte da lição, a família que ora unida, a família que ora unida, ela permanece unida. Quando a família deixa de fazer o culto familiar, naturalmente ela começa a se desfazer. Os filhos discipulados pelos pais e que participam do culto familiares nunca se esquecerão dessa experiência e a levarão para a vida. Deus nos convida hoje a fortalecer esse movimento em cada lar, para termos familiares forte e preparado para o céu. Sabe, o culto familiar, o culto na igreja, a próxima semana a gente vai falar sobre o culto coletivo, o culto na igreja. Ele existe para nos preparar, de fato, para um dia habitarmos no céu. E a segunda pergunta, do Abrindo o Coração, diz: o que fazer? O que fazer para que os momentos em família sejam proveitosos e de qualidade? O que fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre, é buscar, né? Buscar o Espírito de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus, orar, para que, de fato, o que seja falado ali seja o melhor, para que o que as crianças ouçam, ela possa, de fato, entrar na sua cabeça, de fato, elas possam crescer com esses aprendizados que ela vem adquirindo a cada manhã e em cada atardecer. Então, o que fazer para que seja proveitoso? Buscar Deus. Buscar Deus. O pai e a mãe, antes de ir para o culto familiar, ela precisa ter o seu culto pessoal com Deus, a sua devoção pessoal com Deus, para que, de fato, o culto familiar seja excepcional. Terceira pergunta: como o culto familiar impacta o relacionamento dos membros de sua família? Sabe, uma família que ela cresce fazendo culto familiar, os irmãos eles são mais unidos, o pai é mais unido à mãe, os filhos é mais unidos ao pai. De fato, o culto familiar faz a grande diferença, porque aonde eu já estive, aonde eu já vivi, aonde eu já participei de culto familiar e tudo mais, eu vejo, e aqui em casa mesmo, eu vejo que
é mais, como se diz, mais unido. Todas as vezes, por exemplo, termino de fazer o culto familiar aqui em casa, eu, a minha esposa, né, a Kaliene e o Oséia. A gente se abraça, né, e ali a gente está unido. Então, o culto familiar, de fato, une mais a família. E como diz aqui, a família que ora unida, ela permanece unida, né? E aqui nós temos um desafio, né, na parte do trabalhando junto. Desafie o grupo a realizar um culto familiar e compartilhar na próxima semana as bênçãos recebidas. Você que está assistindo esse vídeo, talvez você não tenha o costume, né, de fazer o culto familiar com sua família. Busque a fazer, né, pela manhã e pela tarde. Comece a fazer e anote, né, as bênçãos que Deus tem sobre você. Sabe, o texto inicial falava o seguinte: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você inculcará, você colocará na cabeça dos seus filhos. E quando vai fazer isso? Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, em todo momento. Mas aí fala sentado em casa. No culto familiar, o momento de você inserir essas verdades espirituais na vida dos seus filhos. Sabe, comece a fazer isso. Se você já faz o culto familiar na sua casa, assim, eu faço o culto familiar. Eu faço o culto familiar. Bote aí nos comentários. Eu faço o culto familiar. Mas se você ainda não faz, diz assim: eu vou fazer o culto familiar. Eu vou fazer o culto familiar. E depois, nos vídeos seguintes, vocês contam as bênçãos que tem sido para você, para a sua família, fazer o culto familiar. Incentive os membros do pequeno grupo, da sua igreja, do seu pequeno grupo, também a fazer isso. Você verá que haverá um crescimento de espiritualidade em sua igreja. As pessoas vão se envolver mais com o trabalho missionário. As pessoas vão, de fato, participar mais da escola sabatina, do culto divino. As pessoas vão participar mais do culto jovem. As pessoas, quando ela tem uma experiência real com Cristo, a vida dela muda e ela sente mais, assim, como se diz, ela quer participar mais do trabalho missionário, ela quer se envolver mais com a causa de Deus. É isso que acontece quando temos um relacionamento pessoal com Cristo. Então, que Deus abençoe você, não só você, mas também toda a sua família. Nesse momento, convido você que oremos para que Deus abençoe a sua família. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pela nossa família. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor abençoe os seus familiares. Que o Senhor trabalhe no coração de cada um. Que aqueles que têm esposa e que têm família, que ele busque fazer o culto familiar todos os dias e dessa forma ver a sua vida sendo transformada através do culto familiar. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo a pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fico muito feliz com a sua presença. Espero você na próxima semana.